E aí, meus hypados, que ano incrível foi o de 2025 pra quem ama anime, certo? Olha, foi muito hype e teve de tudo. Teve pra quem gosta de sofrer, pra quem gosta de algo mais frenético, pra quem é mais romântico, teve aqueles de tensão, os dramáticos e até mesmo pra quem gosta de algo mais calmo, mais relaxante, sabe? Sabendo disso tudo, foi muito difícil escolher essa lista, mas como o ano já está terminando, eu me senti na obrigação de selecionar os meus 10 animes preferidos do ano de 2025. E para fazer isso, é claro que eu tive que criar algumas regras para estabelecer quais seriam esses 10 animes. Então as regras são as seguintes. A primeira é que essa é a minha opinião para os animes de 2025. A segunda é que manhwas também estão dentro do pacote. A terceira podem ser animes novos ou até mesmo continuações de animes que já estavam sendo lançados anteriormente e precisa ter sido lançado em 2025. Dito isso, vamos para o nosso 10º colocado, Gachakuta. E aqui, a palavra que define Gachakuta traz o sentimento de promessa para o futuro. Identidade. A história acompanha um menino acusado injustamente de assassinato e que por conta disso é jogado no abismo, que na verdade é a superfície da Terra. Lá, o lixo ganha forma de monstros e nosso protagonista acaba encontrando uma galera que usa itens e alguns poderes para combater esses monstros. Assim, ele passa a lutar por sobrevivência e para descobrir quem o incriminou. O ponto alto do anime é a estética urbana, suja e caótica, com forte influência do grafite, algo que é bem raro em animes de forma geral. Os personagens têm fisionomias exageradas, o que combina muito com a estética do mundo na qual a história se passa. Gachakuta traz uma proposta de um mundo que sabe exatamente o que quer ser, ao mesmo tempo que ainda está em construção, buscando uma solidificação no coração do público. Um anime de muito hype, promissor, estiloso e com personagens extremamente carismáticos. Como é um anime que precisa de um certo refino, ficou com o meu 10º lugar. Já em 9º lugar, nós temos o verão em que Hikaru morreu. Esse aqui foi uma baita surpresa. A história gira em torno de um garoto que perde o seu melhor amigo e depois percebe que algo idêntico a ele voltou, mas definitivamente não era o seu amigo. Para mim, o anime brilha em 2 pontos. Primeiro, a construção muito bem feita de suspense e terror, sem apelar para violência ou monstros bizarros, que normalmente são utilizados nesse tipo de anime. E em segundo, uma grande ambiguidade moral constante. A dúvida nunca sai da nossa cabeça. Esse ser que se passa pelo Hikaru está aprendendo a ser humano ou só aprendendo a mentir? É um anime desconfortável, silencioso e inquietante. E olha, isso tudo é um baita elogio. Em 8º lugar, já peço até desculpas, mas esse anime sempre me provocou um hype absurdo. Se você achava que o One Piece já tinha mostrado de tudo, o arco de Egghead chegou para provar o contrário. Aqui, entramos em uma ilha muito futurística, comandada pelo gênio Vegapunk, onde ciência, política e caos se misturaram como nunca antes havia acontecido. Nesse arco tivemos revelações pesadas sobre o governo mundial, tivemos um pouquinho mais sobre o passado do Kuma, o real peso dos serafins, nossa, muita coisa. E é claro, o Luffy enfrentando o sistema de frente mais uma vez. Egghead não é só mais um arco, é o ponto onde esperamos que o One Piece esteja acelerando rumo ao seu desfecho, conectando mistérios antigos e deixando claro que a guerra final já começou. Hypados, em 7º lugar, tive que trazer aqui Tube Hero X, um anime muito hypado desse ano. Possui uma narrativa não linear, onde em determinado momento estamos no futuro e em menos de um estalo já voltamos ao passado ou até mesmo estamos em uma cena do presente. Ele mistura uma animação 2D e 3D de excelente qualidade, além de trazer uma ótima crítica social sobre fama, mídia e manipulação. Tudo parece muito simples no começo, até que se revela uma trama enorme, trágica e totalmente humana. É um anime ousado, diferente e cheio de camadas. Galera, em 6º lugar, ficou Chainsaw Man com o filme Arco da Raze. Uma aula de narrativa visual, mesmo sendo um pouco mais sanguinolento e violento. Mas não se enganem, não é apenas violência e choque. O filme traz sutileza, expressões sinceras, silêncio traumático e uma construção emocional que traz o melhor do hype no quesito emoções. A relação entre Denji e Raze é simples na sua superfície, porém devastadora em suas entrelinhas. Um filme psicodélico, emocional e extremamente cruel quando precisa ser. Mesmo contendo alguns furos e algumas barrigas para ocupar tempo de tela,
é um filme que entrega aquilo que promete e faz jus à sua colocação, em minha humilde opinião. Pessoal, em quinto lugar ficou a parte 2 da quarta temporada de Dr. Stone. E olha, não é pouca coisa chegar aqui. Essa parte marca a continuação direta do arco Science Future, trazendo o Senko e o Reino da Ciência para um nível completamente diferente. Agora, não é só reconstruir o mundo, é vencer batalhas com estratégia, ciência e decisões pesadas. A parte 2 acelera o ritmo, introduz novos personagens e coloca o confronto com Stanley como um dos pontos mais tensos da obra. Aqui, cada invenção tem muita importância e cada erro custa caríssimo. Na minha opinião, o grande mérito dessa temporada é manter a essência de Dr. Stone, ou seja, ciência explicada de forma didática, sem perder impacto emocional e urgência narrativa. Talvez não seja a parte mais explosiva da obra, mas é extremamente consistente, inteligente e necessária para preparar a galera para o fim do anime. Por isso, o quinto lugar é mais do que merecido. Agora o nível sobe. Depois do estrondoso sucesso da primeira temporada, Dandadan voltou oficialmente com sua segunda temporada. Essa nova fase retoma diretamente do ponto que deixou geral maluco no final da primeira temporada e mergulha diretamente no arco Evil Eye, entregando ainda mais ação e mistérios paranormais bizarríssimos. Na minha opinião, Dandadan não só manteve a identidade maluca e carismática dos protagonistas, como elevou as apostas narrativas. A comédia virou caos estruturado e o sobrenatural ficou ainda mais profundo. Além disso, a conexão entre Momo e Okarun saiu do terreno simples para algo muito mais interessante. Não é perfeito, e gerou até alguns debates por fãs sobre a escolha da nova abertura, mas o anime continua único, imprevisível, divertido e super no hype, do jeito que os animes modernos precisam ser. E finalmente chegamos ao meu top 3. Olha, esse ano teve muita coisa boa, porém, Demon Slayer Castelo Infinito foge totalmente da curva. O filme é um espetáculo de animação, um lançamento que furou a bolha dos animes e gerou um hype absurdo em todo o globo terrestre. Até quem não é fã de anime ouviu falar da jornada de Tanjiro e os Hashiras na caçada de Muzan Kibutsuji, em seu castelo. O primeiro filme de uma trilogia alcançou números nunca antes vistos no cenário de animes no cinema e trouxe a adaptação de uma das batalhas mais icônicas do mangá. E tudo isso com uma animação e com uma trilha sonora que não podem ser descritas com palavras que temos em nosso vocabulário. O terceiro lugar é muito merecido. A segunda temporada de Solo Leveling ficou com o nosso segundo lugar, e ela deixou uma coisa muito clara: Jin-Woo não lida mais com problemas, ele virou o problema. Agora, como Monarca das Sombras, a série acelera com tudo e traz uma escalada de poder absurda. Essa temporada continua trazendo muita ação com gráficos insanos e consegue mesclar até um pouco de emoção. Em números, foi um enorme sucesso, quebrou recordes na Crunchyroll e manteve o hype global lá no alto. Mas aí gerou uma dúvida: quando o protagonista fica forte demais, o risco não é perder a atenção? Bom, isso não interessa. A temporada apostou muito mais em um espetáculo de luta e ação do que em diálogos longos e sem sentido, e isso funcionou muito bem. Solo Leveling continua divertido, épico e visualmente impactante. E agora, a pergunta que fica não é se Jin-Woo vai vencer, e sim o que ainda consegue ameaçar ele de verdade. E em primeiríssimo lugar, eu não poderia deixar de fora Boku no Hero My Hero Academia. E meus amigos, que final foi esse? Uma sequência de batalhas épicas, com animações que beiraram o absurdo, um desenvolvimento de personagens em momentos extremamente certeiros, sem correria, sem barrigas e sem furos de roteiro. Tivemos o desfecho de tudo que a obra sempre se propôs a entregar: a jornada de um jovem sonhador que sempre quis ser um dos maiores heróis que o mundo já teve. A obra acabou decepcionando alguns telespectadores por conta do seu desfecho. Porém, nas entrelinhas, podemos apreciar a beleza e a magnitude que o nosso jovem Midoriya nos entregou em seu ato final de heroísmo. Perder os poderes em prol do bem-estar alheio consolidou sua jornada e cumpriu seu papel de maior herói de todos os tempos. A evolução da turma 1A durante a temporada e as interações entre os personagens trouxeram um mix de emoções que não podem ser descritos apenas em um vídeo. A falta de carinho que os autores tiveram durante as temporadas anteriores foi totalmente compensada nessa temporada final. Não consigo criticar de forma alguma esse final avassalador que o anime nos entregou. De fato, foi muito hype envolvido. Mas agora eu quero saber de vocês:
qual seria o seu top 10 animes de 2025? Você concorda com a minha lista? Desejo a todos os hypados um feliz ano novo e não se esqueçam de se inscrever na AniHype. Nos vemos em 2026 com muito mais animes, séries e filmes.